de Jaraguá do Sul. Vejam só o nevoeiro que cobre a capital, também está no norte da ilha. Jaraguá do Sul amanhece agora com 16 graus a temperatura nesse início de manhã e esse nevoeiro passando por parte do território catarinense. Vamos até a Serra, vamos até São Joaquim. Urubici hoje pela manhã eu estava vendo, estava com 8 graus. Deixa eu dar uma olhada agora quanto que está a temperatura nesse momento na Serra Catarinense em São Joaquim. Você ligado na informação aqui do nosso balanço geral. Vejam só, 10 graus em São Joaquim agora. Aliás, eu estava vendo aqui um mapa mostrando a quantidade de chuva em Santa Catarina nesses últimos 30 dias. Nós tivemos aquele maio com muita chuva, o início de junho também chuvoso e agora o mês de julho cessou. Vocês estão vendo o mapa? Abre um pouco mais a tela aí para eu mostrar, ó. A região oeste, meio oeste do estado, isso aí fica melhor. A maioria dos municípios aqui de Santa Catarina com até 10 milímetros de chuva, uma quantidade muito baixa. Observem só que nessa faixa que vem lá do sul, lá de baixo, ó, um tom mais verde, até o norte, é onde choveu um pouco mais. Choveu de 15 a 20 milímetros aqui, ó, Blumenau, por exemplo, choveu 27 milímetros. Lá em cima, Joinville 54, porque é Choveville, né? É uma das cidades com o maior número de chuva acumulada em Santa Catarina, Joinville. Lá em cima, Itapuá também com 78 milímetros. Agora o restante, toda essa faixa aqui do oeste, lá em cima, ó, Xanxerê, Xaxim, choveu somente 10 milímetros nos últimos 30 dias. Uma quantidade muito pequena. 13 Tilhas, apenas 9, Joaçaba, só 6 milímetros de chuva. Isso chama a atenção da nossa população também, para cuidar. Aquele fogo que você vai colocar no mato próximo da sua casa pode se transformar em um grande incêndio, porque a vegetação está muito seca, nós estamos há 30 dias com pouca chuva em Santa Catarina, então fica o cuidado, a gente reforça o alerta também para todo o nosso estado, porque enquanto não há nenhuma previsão de volumes mais consideráveis de chuva aqui em Santa Catarina nos próximos dias. Vamos com as informações do que aconteceu aqui no estado. Ontem nós tivemos um grave acidente na manhã desta segunda-feira que deixou uma pessoa ferida. Aconteceu na BR-116 em Ponte Alta, Serra Catarinense. Vejam só onde foi parar o veículo, hein? Por pouco não incendiou. Foi um acidente que envolveu um Audi e um trator. Você está vendo o que sobrou do trator. Imagina o impacto, a colisão desse acidente foi às 7h15 da manhã, envolvendo um Audi com placas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e um trator com morador de Ponte Alta, região serrana catarinense. O condutor do trator sofreu lesões graves após ter saltado do veículo. Porque imagine, um trator com toda a sua resistência, né? Com toda a resistência que ele tem, ficou em pedaços somente do trator. O motorista do carro também foi levado ao hospital. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros foram rapidinho lá para Ponte Alta, junto com a Autopista Litoral Sul, que administra a rodovia, para atender esse acidente grave ontem pela manhã, um Audi e um trator, os dois condutores hospitalizados. Isso me faz lembrar uma outra situação que nós estamos acompanhando, a SC 407, que leva ao município de Antônio Carlos, vocês lembram? Aquela reportagem ao vivo que o nosso Paulo Miller estava lá no dia que a comunidade interditou e fechou a rodovia? Pois bem, o Paulo voltou com a informação que eles vão recuperar o trecho e agora me fez lembrar esse acidente, se vão colocar uma pista, uma terceira faixa em alguns trechos para justamente atender os nossos amigos que utilizam seus tratores e precisam se locomover na rodovia, porque o trator tem uma velocidade totalmente diferente e precisa sim de uma terceira faixa, de um espaço para garantir a segurança de quem está no trator e também nos demais veículos que passam pela região. Olha, um idoso de 73 anos morreu em um grave acidente que aconteceu em Garuva, na BR-101. O seu Rubem Hamelt Barbosa estava sozinho no veículo que ele dirigia, saiu da pista, ele estava indo sentido Curitiba quando perdeu o controle e caiu entre duas pontes dentro de um riacho. O carro é um Mitsubishi, né? Um Mitsubishi com placas de Curitiba. Uma equipe de resgate foi para o local, a autopista também entrou nessa para tentar reanimar a vítima, mas não foi suficiente, né? Estava já sem vida, não conseguiram recuperar a vida do condutor desse carro que seguia sentido Curitiba e se envolveu nesse acidente em Garuva. Teve também uma grave colisão entre duas motos que matou dois condutores e deixou uma pessoa gravemente ferida. Foi em Lauro Miller, também no sul do estado, ontem à tarde. Loreni de Oliveira, de 65 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu após os primeiros atendimentos, né, do pessoal que chegou lá no local. Ainda encaminhou ao hospital, mas não foi possível salvar a vida dessa pessoa. Na outra moto estava uma adolescente de 16 anos, pilotando a moto, é isso?
16 anos conduzindo a moto, não tem carteira nacional de habilitação. Foi levado ao hospital, transferido depois para Criciúma em estado grave. O jovem condutor dessa moto, 16 anos, segue internado agora no Hospital São José. Ainda não se sabe como aconteceu o acidente, mas um dos condutores, 16 anos, não possui habilitação e envolvido também nessa colisão. São 7 horas e 34 minutos, 7h34, e uma jovem de 24 anos perdeu a vida ontem à noite após bater a motocicleta em um caminhão. Foi na SC 445, que fica em Siderópolis. O acidente aconteceu por volta de umas 7h30 da noite. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista bateu a moto Honda, com placa ali de Treviso, na lateral do Mercedes-Benz do caminhão. Caminhão com carroceria baú, com placas de Siderópolis, mesmo sul do estado, que seguia no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o jovem sofreu diversos ferimentos e não resistiu, morrendo no local. Já o motorista do caminhão, de 46 anos, nada sofreu. O ML de Criciúma esteve lá para retirar o corpo e depois o pessoal liberou rapidinho o trânsito também, em virtude desse acidente com mais uma vítima, mais uma morte. E o caso do motorista que passou mal, se perdeu e o ônibus bateu em um poste, os passageiros ficaram energizados. Você viu isso? São as informações que chegam no nosso balanço geral, direto do sul do estado de Santa Catarina. Vamos lá então, que o Renan Maier vai contar essa história desse acidente com o ônibus que ficou energizado. É isso, né, Renan? Bom dia! Bom dia, Henrique Zanotto, bom dia a todos. Um acidente inusitado em Araranguá. Um motorista da empresa de ônibus que faz o transporte coletivo na cidade passou mal em pleno volante e perdeu o controle do veículo. O ônibus acabou saindo da via e bateu contra um poste. Isso foi ontem, pouco depois das 4 horas da tarde, na altura do bairro Alto Feliz. Uma batida, a primeira reação dos passageiros era de querer descer do ônibus, só que, como eu falei, ele havia colidido contra um poste da rede elétrica e o risco de choque era muito alto por causa de uma saída do veículo. Por sorte, 2 policiais militares estavam ali perto quando tudo aconteceu e orientaram os passageiros a manter a calma e permanecer no veículo. A Celesc foi acionada para desligar a rede e também orientou que se esperassem mais 15 minutos para evitar que algum cabo ainda pudesse estar energizado. Depois dessa espera, o SAMU prestou socorros ao motorista, que foi levado ao Hospital Regional de Araranguá, e bombeiros e os policiais militares ajudaram os passageiros a descerem em segurança. Um segundo ônibus da companhia veio atender as pessoas que seguiam com destino a Balneário Arroio do Silva, mas boa parte delas já tinha ligado para familiares e amigos e acabaram pegando uma carona para seguir para casa. Parabéns ao Cabo Bosco e ao soldado Renato, da PM de Araranguá, que agiram com prudência no meio daquela confusão. Era isso, Zanotto. Agora nós voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Então, que susto, para os passageiros desse transporte coletivo. Olha, estou recebendo mensagens aqui no nosso WhatsApp do Balanço Geral, o DDD 48, o telefone o 9186-5988, na verdade tem um 9 a mais, 99156-5988 do nosso Balanço Geral. Estou recebendo comunicados de passageiros que estão relatando que a mesma empresa que aquele ônibus articulado rasgou ao meio na sexta-feira estava com mais 2 veículos quebrados ontem também em Palhoça. Rodrigo Cardoso, bom dia. Quais as informações que nós teremos hoje em destaque no nosso SC no ar, hein, Rodrigo? Bom dia, Zanotto. Bom dia para você que acompanha o Balanço Geral Santa Catarina. Destaque para Joinville, norte do estado. Um casal foi preso, suspeito de maus tratos contra a filha de apenas 10 meses. Bota as imagens no ar. O bebê deu entrada no hospital com um quadro de desidratação e infecção generalizada. Ele segue internado. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso no SC no ar de hoje. Destaque também aqui para o esporte. Afinal de contas, o Joinville jogou ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro, empatou com o Mojimirim em jogo com um erro crasso, absurdo de arbitragem. Negócio inacreditável aconteceu ontem contra o Joinville e que ocasionou um empate do Mojimirim. 1-1 foi o jogo. Tem também os preparativos de Criciúma e Figueirense para a rodada de hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque também para o relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que recomendou a continuidade das investigações contra o presidente da República, Michel Temer, acusado de corrupção
passiva. E no 8 em ponto de hoje, destaque é a ponte Hercílio Lúcio. O workshop discute a ponte em Florianópolis sob uma outra perspectiva que a gente vai conferir no 8 em ponto de hoje. Tudo isso e muito mais comigo e com a Rafaela Arnes no SC no Ar. E a gente espera todos vocês. Ok, Zanuto? Certo, Rodrigo, é daqui a pouquinho o nosso SC no Ar. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, as informações do que acontece em Santa Catarina você confere aqui na RIC TV, a TV que Santa Catarina vê.